Deus é bom, amém, amados? Então, por favor, senta só um pouco. Como Deus é bom. Aleluia. Amados, eu queria que você abrisse comigo lá em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. E é maravilhoso, amados. Nós sabemos que temos um Deus que Ele zera com a sua palavra. Ele cuida de mim, cuida de você. E eu estava me lembrando, amados, de uns fatos que aconteceram comigo. E esses fatos têm a ver com relação à ministração que nós vamos ter hoje. Que, na verdade, alguns anos atrás, logo quando Daniel nasceu, hoje ele está com 12 anos, mas na época que ele nasceu, eu ainda congregava no Verbo da Vida lá de Jaguaribe, eu não tinha se transferido ainda para aqui para a praia. Na verdade, a igreja aqui da praia ainda nem existia nessa época. E tinha uma jovem que toda vez que ia ministrar na igreja lá em Jaguaribe, ela sempre ministrava sobre a mesma coisa, que era com relação ao amor. E quando eu chegava na igreja, que eu olhava para ela, eu dizia, meu Deus do céu, essa irmã de novo, eu já sei o que é que ela vai ministrar. Ela vai ministrar sobre o amor. E toda vez o que era que ela ministrava? Sobre o amor. E aquilo, amados, começou o tempo e eu comecei a me irritar com aquilo. Eu comecei a deixar de escutar aquilo que Deus tratava no meu coração. E um dia, Daniel ainda era pequeno, não andava, não falava, ainda não sabia, era apenas um bebê. E eu estava em casa, né, já estávamos para dormir, e você sabe que às vezes você passa um pouco de tempo pensando como foi o teu dia, do que você precisa fazer no dia seguinte, e Deus começou a tratar no meu coração. Ele começou a me lembrar de fatos que era justamente para trazer correção para a minha vida. E Deus começou a me perguntar, ele disse, Daniel, ele fala? Eu disse, não, Senhor, ele não fala. Não que ele estivesse falando com uma voz audível, mas você sabe do teu coração, daquilo que Deus está tratando com você. E ele começou a perguntar, ele anda? Eu disse, também não, Senhor, ele não anda. Mas já tem alguma coisa que eu tratei através dele com você? Eu disse, já, Senhor, já muitas coisas. Porque foi através de Daniel que eu aprendi, amados, com relação ao que é o amor de Deus. Porque eu não conseguia compreender como era que Deus nos amava tanto. Mas quando você tem o primeiro filho, você começa a compreender coisas que antes você não compreendia. E Deus disse, olha, se Daniel não anda, ele não fala, e eu já te ensinei tantas coisas, por que é que você rejeita as pessoas que eu envio para tratar com você? As pessoas que ensinam com relação ao amor. Eu disse, eita. E daí, amados, eu comecei a ver que Deus ele não estava feliz com o tipo de atitude que eu tinha. Na verdade, Deus estava me corrigindo, me disciplinando naquele momento, trazendo a mim um entendimento que Ele tinha levantado pessoas justamente para me ensinar. E muitas vezes, amados, nós, por conhecermos demais a palavra, começamos a rejeitar os irmãozinhos, a rejeitar a palavra daquilo que Deus traz para a nossa vida. E na verdade, amados, Deus ele corrige aquele que os ama. Então, se Deus nos ama, amados, então fique feliz da vida de quando Deus começar a tratar com você e demonstrar que tem áreas da tua vida que aquilo não está muito bem. Porque o que Ele deseja justamente é que você possa viver na plenitude daquilo que Ele proporcionou para você. Então, quando nós somos corrigidos pelas pessoas lá fora, aquilo na verdade, por um momento, nos traz uma tristeza. Porque nós ficamos revoltados. Porque no mundo lá fora, quem está corrigindo é superior àquele que está sendo corrigido, não é verdade? Mas no reino de Deus, amados, não é dessa maneira. No reino de Deus, amados, sempre aquele que está corrigindo é para trazer uma edificação para a tua vida. E a pessoa sempre vai te corrigir em amor. E quando Deus corrige, amados, é desse mesmo jeito. É por isso que naquela noite, amados, como eu mudei a visão das coisas que Deus fazia, porque Ele começou a mostrar no meu coração que havia coisas que estavam erradas, que eu não estava realmente andando em amor como eu deveria estar andando, porque só o fato de eu desprezar a irmã que estava ministrando, aquilo já era uma coisa errada demais. E Deus não deseja que a gente tenha nem raiz de amargura, que a gente não tenha mágoa, que a gente não tenha falta de perdão, que a gente não tenha indiferença no nosso coração, mas pelo contrário, Ele deseja que a nossa vida esteja reta diante dele, porque só assim
as bênçãos do Senhor, eles podem correr atrás de nós e nos alcançar. Então, se nós somos corrigidos por Deus, isso é motivo de alegria e não de tristeza. Então, por favor, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, ser corrigido pelo Senhor, isso é um privilégio para mim e para você. Aleluia. Então, amados, por que eu preciso trazer esse assunto para mim e para você essa noite? Porque nós, amados, temos a tendência de esquecermos, não é verdade? Quando a gente vai passando o tempo, amados, a gente precisa ser lembrado novamente de coisas que a gente precisa estar andando. É como um cinto de segurança, assim que a partir do momento que lançaram a lei, que era necessário todo mundo andar com um cinto de segurança. Aquilo não é um benefício para a tua vida? É ou não é, irmão? Aquilo não vai trazer um benefício para você? Com certeza que vai. Então, o que é que as pessoas fazem? Eles determinam na lei que, se você não andar daquela maneira, você vai pesar no teu bolso. Ao ponto de você continuar ainda transgredindo a lei, a tua carteira vai ser tomada. Mas aquela disciplina, mas é justamente para preservar a tua vida. E desse mesmo jeito é o Senhor. Deus, amados, Ele ama aquele que Ele corrige. Então, por favor, guarda isso sempre no teu coração. Não deixa desprezar aquilo que Deus traz para você, porque Ele deseja que você ande na plenitude. Então, vou repetir tudo de novo para estar guardado no teu coração. Deus ama aquele que Ele corrige. Se você é corrigido pelo Senhor, se Deus te repreende, rapaz, fique feliz da vida. No começo aquilo não traz alegria, mas vai trazer fruto de justiça para você. E você vai ver, amados, de como é bom ser corrigidos pelo Senhor. Amém, amados? E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque você precisa estar sendo lembrado sempre. Não é apenas, amados, sobremesa que a gente deve comer na igreja, mas também arroz e feijão também, carne e macarrão também, porque isso vai trazer uma dieta equilibrada para mim e para você. Amém, amado? E uma outra coisa, por que eu preciso te ensinar isso? Porque, amados, nós somos uma igreja intercontinental. Vou explicar isso em bom português. Nós vamos, amados, enviar pessoas para os 4 cantos dessa terra. Nós vamos abrir muitas igrejas por aí, amados. E sabe quem é que Deus vai enviar? Deixa eu dar a oportunidade de você dizer: eis-me aqui. Sabe quem é que Deus vai enviar? É você mesmo, amados. E nós vamos te enviar para os 4 cantos dessa terra, amados. Porque nós somos uma igreja que envia, uma igreja que abençoa. Nós não somos um bando de mão de vaca. Pelo contrário, amados, nós enviamos e damos a provisão necessária para que aquilo que você for enviado, você possa fazer naquele lugar. Mas você precisa entender que existem correções e disciplinas. Para quê? Para que a palavra de Deus ela seja colocada ali de uma maneira correta. Né? E também tem uma outra coisa, amados, que disciplina e correção é a demonstração de amor, não é uma demonstração de desprezo, não é uma demonstração, como eu já disse, de alguém se sente superior do que o outro, mas é justamente, amados, de você ser amado, ser corrigido, para poder viver, como eu repito novamente, a plenitude que Deus tem. Amém? Então vamos dar continuidade. Aqui em Hebreus, capítulo 12, no versículo 10, diz mesmo assim, amados. Hebreus capítulo 12, versículo 10. Pois eles, ou seja, os nossos pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, amados, nós somos corrigidos pelo Senhor justamente para benefício da nossa própria vida. Porque a Bíblia nos ensina que sem santidade não veremos ao Senhor. Não é verdade? Não podemos viver de qualquer jeito e acharmos que Deus vai encontrar alguma brecha para poder te beneficiar. Mas se andarmos segundo a palavra de Deus, amados, Ele vai ter todos os recursos necessários para promover na minha vida e na tua vida finais felizes. Então, se desejamos muito mais da parte de Deus, deixemos ser disciplinados pelo Senhor. Porque com isso, amados, nós vamos ser participantes da sua santidade. E quando as pessoas olharem para mim e para você, vão dizer: rapaz, ele está a cara do Pai. Por causa de quê? Nós andamos segundo a palavra, nós vivemos segundo os ensinamentos, os preceitos do Senhor.
E com isso, amados, cada dia mais nos parecemos com Ele. E o povo olha para nós e diz, rapaz, o que é que acontece? Que tudo que Ele faz prospera. É por causa de quê? Porque deixamos ser guiados pela palavra do Senhor. E muitas vezes temos uma sujeirinha no nosso coração e Deus diz, ei, rapaz, espera aí. Esse amor ao dinheiro não faz bem muito para a sua vida. É bom que você pare um pouco, volte atrás e entenda que o seu primeiro amor deve ser eu. Vocês estão entendendo quando eu falo eu? Não sou eu, Eduardo, eu estou falando de Deus, amém, amado? Então o Senhor, como aquele jovem rico, que ele estava demonstrando que ele andava nos ensinamentos do Senhor, mas Jesus Cristo conhecia como era que estava lá no coração dele. E do mesmo jeito, Deus prescuta o nosso coração. Ele sabe do que a gente precisa. E quando Jesus disse, rapaz, vai e vende tudo aquilo que tu tens e vem e me segue, ele saiu entristecido dali, porque ele tinha amor àquilo que ele não deveria ter amor. O dinheiro, ele serve para nos servir e não para ser o nosso Senhor. Então nós, amados, devemos ter o entendimento que quando Deus nos disciplina, Ele está demonstrando que precisamos colocar cada coisa no lugar certo. Não é os teus filhos que são o teu Deus. Não é o teu marido que é o teu Deus. Teu Deus tem que ser Deus. Então Deus olha para mim e para você e diz, olha só, eu tenho algo para tratar com você. Essa sujeirinha é melhor passar o bombril da palavra. E o que é que vai acontecer? A limpeza, a santidade vai estar reinando na tua vida. Porque santidade, amados, significa separação. Significa deixar tudo aquilo que o mundo tem, amados, e viver aquilo que Deus tem. Porque se você se separa das coisas desse mundo, cada vez mais você vai estar com a cara do teu Pai. E é isso que Deus quer. Então, por favor, olha assim para o teu vizinho e diz para ele, meu amado, quando Deus nos disciplina, é para o nosso próprio benefício. Aleluia. Então você vai sair daqui hoje, mas totalmente impactado pela palavra. Eu sei, amados, que essa palavra muitas vezes ela mexe, a gente começa a se remexer na cadeira, não é verdade? Porque a palavra eu já ia dizer o nome de uma música, mas não presta não, tá certo, amado? Nós somos filhos de Deus e andamos segundo a palavra do Senhor, amém, amado? Então, por isso que a gente não usa música do mundo para poder comparar as coisas do Senhor. Não é verdade, amado? Isso mesmo, prega, pregador, aleluia. Então, amados, uma coisa que é certa, amados. Deus, ele deseja muito mais, tem muito mais, tem. Porque ele vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Então, eu preciso entender, ei, Senhor, eu estou aqui diante de ti. E se porventura há alguma coisa que não te agrada, me mostra. Rapaz, sabia que Deus responde? Sabia? Um dia, amados, eu fiz essa oração pela primeira vez e me surpreendeu, porque rapidamente Deus respondeu. E não precisa ele tratar você com a voz audível e dizendo, eita, meu filho, vem aqui para o que eu tenho que mostrar. Não, mas ele pode levantar algum irmão para começar a tratar com a tua vida. E eu estava na reunião de diretoria lá na Igreja Verbo da Vida, lá de Jaguaribe, e o pastor Amaury chegou no meio da reunião e disse, olha, Eduardo foi separado, foi licenciado para o pastoreio, vamos dar uma oferta para ele. E eu lá cheio de orgulho no coração, mas eu não entendia isso. Dizer, pode parar, pastor. Deixa eu dizer uma coisa. Daí a gente já começa a mudar a voz, não é verdade? Pastor, eu tenho algo para dizer para o Senhor. No meio de toda essa reunião, eu preciso dizer algo. Eu não preciso da oferta da igreja para poder viver. Que eu vivo do meu trabalho e com isso dá para eu viver muito bem. Então, pastor, por favor, desconsidere isso que você está trazendo, porque eu não preciso disso. E o pastor Amaury olhou para mim e disse, você é orgulhoso. Eu? Orgulhoso? Pastor, eu acho que o senhor não está entendendo. Eu estou dizendo para o senhor que eu não estou precisando da oferta. Eles, eu acho que é você que não está entendendo, que você precisa da oferta. Porque, amados, muitas vezes nós achamos que nós pensamos direito e achamos que dali está tudo certo, não é? Mas é bom demais quando a gente é corrigido pelo Senhor. E ver, amados, que ali tinha uma sujeirinha no meu coração que eu não estava prestando atenção. Que na verdade aquilo era orgulho. Eu achava que tinha que ser o homem da casa. Você entende o que eu falo? E o homem da casa não precisa de nada de ninguém.
é aquele que apenas dá. E o Senhor estava mostrando, amados, que para a igreja ser abençoada, eu tinha que deixar a igreja ser abençoada. Deixa eu misturar, foi tudo, peraí que eu vou misturar aqui. Você vai entender o que eu estou falando. Quando eu recebo uma oferta da igreja por exercer aquilo que Deus me chamou para fazer, a igreja é abençoada. Nós, o corpo de Cristo, somos abençoados. E o pastor disse, você está impedindo do que o povo de Deus seja abençoado. Eu disse, ixi Maria, agora o negócio ficou mais sério. E é bom demais, amados, quando a gente cai em si. E a gente começa a voltar atrás e diz, não, pastor, tá certo, eu vou receber a oferta. Mesmo que eu depositasse a oferta todinha de novo no gasofilácio. Mas aquilo ali, amados, eu recebi e recebia com alegria. Então, amados, quando nós somos disciplinados pelo Senhor, pode ter certeza que Ele vai cuidar daquilo que está errado no meu e no teu coração também. Então, amados, por que não deixarmos o Senhor olhar e ver aquilo que não está certo? E deixarmos, amados, para que a santidade, ou seja, a separação das coisas desse mundo, possa estar dentro de nós de uma maneira a qual o povo possa olhar para nós e dizer, eis um homem de Deus. Eis uma mulher de Deus, que não se mistura com as coisas desse mundo. E o que é que vai acontecer, amados? Quem vai ser glorificado nesse local? É você, o teu nome? Não, vai ser o nome do Senhor. Então, tudo aquilo que fazemos, amados, vai refletir no reino espiritual. As pessoas vão olhar para nós, amados, e vão desejar ser amigos de Deus ou realmente se afastar do Senhor. Então, deixe ser disciplinado por Deus. Isso é benefício para mim e a tua vida também. Porque o Senhor, amados, Ele sabe, Ele prescuta, como eu já disse, o nosso coração. E se porventura alguma coisa de errado, nós vamos ajeitar. E aquilo vai ser benefício para mim e para o corpo de Cristo. Não é verdade? Se você pensa que é só você que é corrigido, aí tá aí, o pastor está ministrando. Sabe quando vem assim que o Espírito Santo começa a tratar com a gente? Que tem algumas pessoas pensando, ó, só porque ele é um pastor, ele está ministrando isso, porque depois vai me colocar na disciplina. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu sou muitas vezes disciplinado, muito mais do que você. Você sabia disso? Que todos os dias eu sou corrigido por pessoas, sou corrigido também pelo Senhor, porque Deus, Ele nos ama. Deixa eu só contar uma outra aqui, sabe? Que para você entender e não ter vergonha de ser corrigido, independente da classe social da pessoa, independente da idade da pessoa. Um dia eu estava ministrando, amados, e não era algo espiritual que eu estava falando do que eu fui corrigido. E eu estava ministrando e tinha poucas pessoas porque a igreja não era pequena. E tinha uma criança sentada no banco da frente e ela estava pintando lá os desenhos. E eu ministrando e disse assim, olha, Deus está dizendo que é 3 palavrinhas só. N-A-O-T-I-O. E quando terminou, sabe? Aleluia. Eu disse que ia acabar. Terminou o culto, amados. Eu achei foi ótimo, porque aquela criança que estava no primeiro banco, ela chegou junto em mim e disse, tio, eu tenho uma coisa para falar contigo. E eu lá todo importante, né? Disse, pô, não, minha filha, pode dizer o que foi. Falou errado. E eu disse, eu falei errado? Uma criança me corrigindo, não é possível um negócio desse. E ela disse, foi tio, você falou errado. Porque não é 3 palavrinhas só. São 3 letras só. N-A-O-T-I-O. Eu disse, menina linda. Aleluia. Cadê tua mãe, hein? Vai lá, vai. Ai, Jesus, que coisa. Mas o que é que acontece, amados? Quando você é corrigido, isso não é bom para a minha vida e a tua vida também, não é verdade? É ou não é, irmão? Porque, amados, quando nós somos corrigidos, aquilo traz edificação para a nossa vida. E não é porque for uma criança que eu vou estar lá dizendo, quem é você para querer dizer alguma coisa para mim? Eu não estou errado, não. Você, que é pequenininho, que estava nem prestando atenção ao que eu estava ministrando, pelo contrário, ela estava prestando atenção e muito. Porque se ela não tivesse prestado atenção, ela nem sabia do que eu tinha falado, não é verdade? É ou não é, irmão? Cláudio, se tu quiser trocar a pilha desse, já isso acaba também, viu, Cláudio? Não tem pilha mais, aleluia. Obrigado, Cláudio. Vai ser uma festa santa, Cláudio. Aí eu vou pro telefone, pro microfone com fio ali.
Então, amados, o que é que acontece? Você não tem problema ser corrigido por uma pessoa adulta, por alguém que é do sexo oposto, e nem muito menos, amados, por pessoas que têm uma classe inferior do que a tua. Mas você deve ter o coração aberto todos os dias para poder receber aquilo da parte do Senhor. E ter um coração ensinável, porque isso vai trazer benefício para você. Amém, amados? Então, olha assim para teu vizinho e diz para ele: meu irmão, isso é benefício para a nossa própria vida. Aleluia. Aleluia. Então, amados, abre lá em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Que diz assim, amados: geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Versículo 2: E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então nós podemos ver aqui, amados, de como Paulo também, ele estava corrigindo a igreja. Para quê? Porque, amados, quando há um pecado no meio da igreja, aquilo ali é igual uma maçã, junto de outras maçãs, aquilo acaba contaminando outros. E Deus não quer que isso aconteça. Pelo contrário, Ele quer que a minha vida e a tua vida sejam um sucesso. Porque quando o pecado, amados, entra no nosso meio, o que é que vai acontecer? A nossa comunhão para com Deus, amados, vai ser cortada. Porque Deus não tem comunhão com pecado. E Deus não deseja, amados, que você tenha a comunhão perdida para com Ele. Ele te ama tanto, ao ponto de enviar o seu próprio Filho Jesus para morrer naquela cruz por amor a você. Então, se Ele te ama tanto, desse jeito, então não deixe ser estragado por coisas que não merecem ter o nosso crédito. Então é por isso, amados, que existe a disciplina na igreja. Por isso, amados, que é necessário. Se você prestar muito bem atenção aqui, você vai ver que não é apenas responsabilidade do pastor, do mestre, do evangelista, do apóstolo, do profeta, de ele chegar e de exortar aquela pessoa que está andando em pecado. Mas sabia que é função de toda a igreja? Deixa eu dizer melhor aqui para você achar que isso não é uma brincadeira. Se você começar a olhar dentro da palavra, você vai ver, amados, que eu e você temos responsabilidades diante de Deus. E Deus nos chamou, amados, para vivermos em santidade, não é? Mas nós olhamos ali e vemos que Paulo, quando escreveu a carta à igreja de Coríntios, ele não estava dizendo que era apenas para os pastores poderem chegar junto daquelas pessoas que estavam vivendo em adultério, que estavam ali, mas se você olhar, deixa eu explicar melhor, a igreja de Coríntios era uma igreja que andava nos dons, mas o pecado começou a entrar no meio da igreja. Por isso que essa é uma carta de correção, uma carta onde ele estava exortando ao povo de Deus que tomasse uma decisão e tirasse aquela pessoa que estava no meio deles, que estavam contaminando a outros também. Porque o pecado é como fermento dentro do bolo. Ele leveda toda a massa, ele contamina tudo que está acontecendo ao seu redor. Então é responsabilidade não apenas do pastor, mas é responsabilidade tua também. Que se por acaso você sabe de alguma coisa que o pastor não sabe, e se Deus está te mostrando, você pode chegar junto da pessoa e em amor
corrigi-la. Eu vou mostrar a forma que você pode corrigir, tá certo, amados? Não se preocupe não, que a gente vai passear um pouquinho na Bíblia hoje. Mas muitas vezes nós achamos, amados, que o pecado eu posso viver de qualquer jeito, e se ninguém dentro da igreja souber, vai ficar por isso mesmo. Vai não, amados. Coisas o Senhor ele vai fazer para trazer correção. E Deus, amados, ele vai abrir os olhos das pessoas para que elas possam enxergar e ver aquilo que está escondido lá dentro. Então o Senhor deseja que a minha vida e a tua vida seja na plenitude. Amém, amados? Então, se você não sabia dessa responsabilidade que você tinha, então é chegado o conhecimento. E quando a verdade chega, amados, nós temos que nos agarrar a ela e correr com essa verdade. Não é verdade, amados? Porque como é que eu fazia? Eu vou dizer eu, Eduardo, há anos atrás, antes de entrar no pastoreio, eu olhava simplesmente para alguma situação e dizia o seguinte: não, eu já vou para a igreja no domingo. Eu dou meu dízimo, dou minha oferta. Ou seja, eu já estou pagando o pastor. Era essa a minha ideia. E eu chegava e dizia: rapaz, isso é responsabilidade do pastor. Ele que se vira com esse problema. Mas, amados, Deus ele nos manda ler a sua palavra. E como diz em outras palavras, por favor, não fique com raiva de mim, tá certo com o que eu vou dizer. E devemos criar vergonha na cara e conhecermos a palavra de Deus e vivermos naquilo que ele nos diz. Então é por isso, amados, que é responsabilidade minha e tua também. Porque, amados, se você não sabe, também é errado aquela pessoa que sabe, mas faz de conta que não sabe. Você sabe o que é cumplicidade? Você sabe o que é cumplicidade? Vixe, Maria. Amado, você sabe, se você souber, por favor, diga pelo menos amém. Você sabe o que é cumplicidade? Você também está ali sendo cúmplice de alguém, mesmo que você não esteja envolvido diretamente naquilo ali, mas por você saber, você está ali sem colocar a mão em cima, sem chegar lá e em amor exortar a pessoa, rapaz, você está sendo cúmplice junto com aquela pessoa. E você tem a responsabilidade, junto com o Eduardo, junto com o Wagner, junto com o Vinícius, de ajudar para que o corpo de Cristo possa viver naquilo que Deus chamou para que a gente possa viver. Amém, amado? Então, como é que a gente pode corrigir alguém? Que nós já vimos que não é responsabilidade apenas dos pastores, não é responsabilidade apenas dos 5 dons ministeriais, mas de todo o corpo de Cristo. Então, pastor, me diga uma coisa, vamos afinar mais esse leque de pessoas. Quem é dentro da igreja que pode, na verdade, disciplinar uma outra pessoa? Eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos, no capítulo 15, no versículo 14. Romanos, capítulo 15, no versículo 14. Que diz assim, amados: estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Então, quando Paulo, amados, ele começa a escrever a igreja de Roma, ele demonstra, amados, que é necessário a pessoa ter 2 requisitos para que ele possa chegar junto de alguém e disciplinar essa pessoa, trazer correção para ela. E esses 2 requisitos é o quê? Está cheio de bondade e está cheio de conhecimento. Então deixa eu te explicar um pouco mais com relação a esses 2. Por que cheio de bondade? E por que cheio de conhecimento? Porque uma pessoa, amados, que é cheia do Espírito Santo, ela está andando em amor, não é verdade? Ela vai estar cheia de bondade. Porque a correção, amados, de acordo com a palavra de Deus, ela é uma correção em amor. Não é uma correção para desprezar a pessoa. Não é para xingar e dizer assim: você é um verminho de Jacó, não merece estar nem no meu meio. Aonde está aqui o povo de Deus que anda em santidade? Quem é você? Não, amados, é para fazer desse jeito? Não. Mas quando a pessoa está cheia de amor, ele vai estar lá junto da pessoa e vai restaurar a vida dela para que ela possa ainda continuar com o seu passaporte carimbado para ir para o céu. Então, quando ela está cheia
de amor, é cheia de conhecimento e de bondade. Então essa bondade vai fazer a diferença muito grande, amados. Que alguém cheio de amargura, quando vai disciplinar, corrigir alguém, ele vai justamente com aquele ato de superioridade, né? Chega lá já junto e dizendo, rapaz, você sabe com quem você está falando? Aí já dá logo uma carteirada, eu sou o pastor da igreja. Não, rapaz, a pessoa cheia de bondade, ele vai chegar lá, mas e olhar nos olhos da pessoa e dizer, meu irmão, eu te amo. E porque eu te amo, eu preciso trazer correção para você. Porque eu te amo, eu preciso te dizer a verdade. Porque o diabo, ele não pode prevalecer sobre a tua vida. Então, amados, a pessoa cheia de bondade, ele não vai corrigir de qualquer jeito. A primeira vez, quando eu fui ensinar no Rema, amados, na hora do intervalo, terminou a primeira aula. Quando eu fui na hora do intervalo, eu estava com vontade de desprezar a diurese. Então, aleluia, falei difícil, não é verdade? Fazer pipi, como diz lá em Campina Grande. Mas eu cheguei, mas eu estava apertado. E eu disse, rapaz, aproveitar a hora do intervalo, eu vou lá no banheiro. E quando eu ia saindo, chegou uma irmã junto no meio do caminho. Você já está um pouco apressado, com desejo de ir no banheiro, não é verdade? É ou não é, irmão? Você sente aquela vontade de estar no banheiro. E a irmã disse, olha, eu preciso falar com você. Eu disse, pô, não, irmã. E ela disse, olha, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu disse, sim, diga, pode dizer, pode dizer. E ela disse, olha, você ensina tão bem, rapaz. É muito bom esses exemplos que você traz. Isso é muito edificante para a nossa vida. Agora tem uma coisa, mas tu fala muito errado. Tu fala tão errado que tu agride os meus ouvidos. Agora imagina a alegria que eu já fui pro banheiro, né? Depois disso. E o pior ainda é que quando você vai sair do banheiro, você ainda vai voltar para dar a segunda aula para aquela mesma irmã, que era professora de português. E eu dizendo, meu Deus do céu, não sei se é cães ou cães, ou cristãs ou cristões. Então, se eu estou falando errado, já está errado mesmo e vai tudo errado por aqui mesmo. E sabe, amados, aí eu não sabia se chamava cachorros ou cachorros, aí eu fazia os cães para ver se amenizava a situação. E a irmã lá olhando para mim com a cara, cruzava os braços, eu disse, rapaz, que coisa maravilhosa é você dar aula desse jeito, não é? A pessoa olhando para você e te desprezando naquilo que você estava falando. Agora, uma coisa que eu te pergunto, ela me corrigiu em amor? A maneira com que ela falou, mas trouxe edificação para a minha vida? Não, pelo contrário, mas aquilo traz o quê? Traz desconforto, ao ponto de você não desejar mais viver naquilo que Deus te chamou para você viver. A vontade que eu tinha, mas deixa eu dizer, era de ir embora. Mas como era que eu ia fazer? Não tinha mais ninguém para dar aula, tinha que ser eu mesmo. E eu tive que voltar para lá para dar aula. E quando nós estamos cheios, amados, cheios de, eu esqueci de novo, da bondade, sabe, amados, nós vamos corrigir as pessoas, mas em amor. E não vamos estar desprezando as pessoas, como também cheios de conhecimento. E que tipo de conhecimento é esse? É conhecimento da palavra de Deus. Porque você não pode corrigir alguém pelaquilo que você acha, ou pelaquilo que você pensa que deveria ser daquele jeito. Eu não posso chegar junto do pastor Wagner e dizer, olha, pastor, eu não gostei muito dessa sua franja. Esse seu tupete que você tem, que você toma banho com lança, aleluia. Passa aquele, como é o nome daquele? Ben 10, aquele do Ben 10, o gel do Ben 10, para ver se fica com esse tupete. Mas, pastor, infelizmente, isso não é de Deus. Esse negócio de tupete, pastor, tá, não fica vermelho, não, pastor. Então, o que é que acontece? Mas aí a pessoa está corrigindo o outro pelaquilo que ele acha, que ele pensa que é. Mas alguém cheio do conhecimento da palavra de Deus, ele não vai apenas mostrar aquilo que está errado, mas ele também vai mostrar a maneira certa a qual deve ser feito. Não é verdade? Então é por isso que a pessoa precisa estar cheio de bondade e cheio de conhecimento. Para quê? Para fazer da forma correta. Porque senão, amados, em vez de levar a vida, nós vamos matar as pessoas. E Deus não quer, amados, que no meio dele seja causado morte, mas que eu e você, amados, possamos em cada momento da nossa vida levar vida para as pessoas que precisam. Amém, amados? Amém, amado? E lá em Salmos, no capítulo 141, Salmos 141, eu queria que você abrisse lá comigo. Salmos
141, ainda falando da forma com que nós devemos corrigir as pessoas. Então não adianta, amados, nós chegarmos na igreja e acharmos, amados, que a primeira pessoa que eu vejo na frente, que eu não fui muito com a cara da pessoa, eu tenho a liberdade de poder corrigi-la. Não, não é bem desse jeito. Nós vemos, amados, que são pessoas maduras na fé para poder corrigir alguém. Então são pessoas que são cheias de conhecimento e cheias de bondade. Porque se não tiver esse requisito, amado, só vai ser grito. E grito não vai servir para ninguém. Pelo contrário, aquilo vai trazer dano para o corpo de Cristo. Amém, amados? E aqui em Salmos, no capítulo 141, no versículo 5, diz assim, amados: fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Então, amados, essa palavra, fira-me o justo, dá um aspecto tão estranho, não é verdade? Como é que o justo, aquele que conhece ao Senhor, que anda segundo os ensinamentos de Deus, pode corrigir alguém, ferir alguém? Mas é isso mesmo que Davi queria falar. Esse ferimento não é na nossa carne, mas é justamente nas nossas emoções. Porque, como eu disse e repito, quem é corrigido, amados, aquilo no começo não traz alegria para ninguém. Eu já fui corrigido e muito, como eu já disse, ainda só nos dias de hoje, e muito mais do que eu era antes. E no começo, amados, a nossa carne geme. Dá vontade da gente revidar, não dá? Dá ou não dá, amado? Dá ou não dá, irmão? Ou será que é só Eduardo que tem esse desejo? Então a pessoa começa, mas você começa a criar todinho. Pois é, né? Pastor. O senhor está falando isso para mim, né, pastor? E a mão querendo pegar no pescoço de alguém, né? E você olha assim, mas aquilo ali, quando você começa a parar e ponderar aquilo, você vai ver, amados, que é Deus tratando com a tua vida. É para o teu próprio benefício. E é por isso que Davi diz assim: fira-me o justo, deixa que ele me fira, porque isso vai ser benefício para mim, que ele me repreenda, porque será como óleo sobre a minha cabeça. E isso, amados, é benefício. Davi, ele, antes de ser rei, ele criava ovelhas, não é verdade? Ele sabe do que ele estava falando. Ele sabia muito bem, amados, que lá no Oriente, quando as ovelhas chegavam na época que as moscas começavam a aparecer, parece que era no verão. Eu não me lembro muito bem, eu já estudei isso há muitos anos atrás. Mas que as moscas, quando começam a vir para as ovelhas, elas na época de acasalamento, então elas pegavam e colocavam os seus ovos tanto na boca da ovelha, como no nariz, como também queria colocar aqui no canto dos olhos, como também no ouvido. Então o que era que os criadores de ovelhas faziam? Davam um banho nela de óleo. Então as moscas não pousavam para poder colocar os seus ovos. E ali, quando o ovo era depositado da mosca, aquela ovo, depois de um tempo, criava uma larva, e aquela larva muitas vezes entrava e incomodava as ovelhas, ao ponto de elas começarem a correr, a bater com a cabeça, a ficar angustiada, porque a larva entrava na cabeça dela para se alimentar de alguma coisa. Então, o que era que os criadores faziam? Davam um banho de óleo. E esse mesmo jeito, amados, era o que Davi estava dizendo. Quando nós somos feridos pelo justo, é como óleo sobre a nossa cabeça. E as moscas, os pensamentos errados que vêm da parte do diabo, eles vão cessar. E nós vamos cada vez mais, amados, andar segundo a palavra do Senhor. Porque aqueles pensamentos, e eles entrarem na nossa mente, eles vão crescer. É como está escrito lá em Isaías, se eu não me engano, é capítulo 55, que fala a pessoa chocar ovos de serpente. E aqueles mesmos que chocam, amados, eles vão ser mordidos por ela. E o Senhor não deseja que isso aconteça, pensamentos errados na tua cabeça. Então, quando alguém chega do meio do corpo de Cristo, cheio de sabedoria, na verdade, de conhecimento e também de bondade, então o que é que ele vai fazer? Vai trazer óleo sobre a tua cabeça. E aqueles pensamentos que antes você estava maquinando, não vai mais maquinar, não vai mais pensar ele, porque as lavas não vão poder mais crescer. E você vai viver, mas naquilo que Deus tem. Guarda sempre isso, é benefício para a tua vida. Quer ver que você também é corrigido muitas vezes, não apenas por pecados grandes que você faz,
Mas sabia que também desânimo também é pecado? Você desanimar das coisas do Senhor? Porque se você acha, pastor é igual a você, que passa pelos mesmos sentimentos, que sofre as mesmas coisas, que tem as mesmas decepções, que muitas vezes é recriminado pelas pessoas também. E sabia, amados, que às vezes desânimo bate também na nossa porta? Sabia? Alô? E sabia, amados, que teve um dia, amados, que o diabo me pegou de jeito, alguns anos atrás. E quando ele me pegou de um jeito, amados, que na verdade eu queria desistir de tudo. Eu não queria mais estar na frente da igreja. Na verdade, eu queria, amados, era desaparecer. Eu não queria mais ver ninguém na minha vida. De tanta coisa que o diabo colocou. E o desânimo, eu que deixei entrar no meu coração. E quando eu cheguei em casa, um dia depois do trabalho, estava meio angustiado. Cheguei para a Rita e disse: Rita, hoje eu vou lá no pastor Amaury e vou entregar a chave da igreja. Eu não quero mais saber desse negócio de igreja. E como é bom, amados, ter uma mulher cheia do conhecimento e cheia de bondade. Era como se ela me pegasse pela camisa. Sabe aquele jeitinho, assim, meio delicado? Que pega assim pela camisa. Assim, sabe aquele jeito? E dá aquela sacudida assim. E diz: Ei, rapaz, acorda! Tu não tá vendo que aquilo que o diabo colocou na tua vida entrou no teu coração? Quem foi que te chamou para o ministério? Foi os homens? Foi os problemas? Foi as dificuldades? Ou foi Deus? Eu recebi mesmo, viu, Joel? E como foi bom, amados, cair em si. Que eu estava vendo que tudo aquilo que o diabo tinha maquinado, amados, entrou no meu coração. E ele estava conseguindo parar, me barrar. E eu disse: Ei, é mesmo. Que cachorro mais safado. Eu não sei não. Agora é que ele vai ver o que vai acontecer com ele. Aquele sarnento, como minha mãe chama, ele vai ver. Se ele tivesse focinho, eu ia pisar no focinho dele, puxar o rabo dele. Mas de uma coisa eu sei, parado eu não vou ficar. Agora é que eu vou anunciar as boas novamente do Evangelho. E sabe, amados, eu comecei a dar uma revolta santa dentro de mim. Uma raiva, amados. Por causa de quê? Eu fui corrigido pela minha esposa e aquilo no começo, amados, me trouxe raiva. Eu disse: Ei, peraí, eu sou o pastor. Eu sou o marido, eu sou o cabeça nesse negócio. Mas depois eu tive que cair em si e ver que ela estava com toda a razão. E aquele orgulho besta que muitas vezes a gente fica dentro do nosso coração, achando que a gente é o máximo, que nunca o diabo pode nos pegar de jeito, caiu por terra. Não é? É ou não é, irmão? Não é bom quando alguém chega e pega você, dá uma sacudida e diz: Ei, rapaz, para com isso. Jesus, ele te ama. E esse caminho que você está andando vai causar morte, destruição. Então é bom que você pare um pouco, volte atrás e você vai ver que aonde você caiu. Volta para o primeiro amor. Agora deixa eu explicar uma coisa. Rita, eu disse que ela era como se me pegasse pela camisa, tá certo, amados? Para você não sair daqui dizendo: Meu Deus, que mulher violenta. Eu não vou nem chegar perto dela. Eu posso contar? É bem ligeiro, tá certo? É bem ligeiro essa daqui. Mas um dia a gente tava indo para a igreja, sabe, lá de Jaguaribe, e foi no domingo, amados. E eu tava de gravata, tava com roupa social, a gente tava indo para a igreja, e eu não sabia, amados, que aquele dia seria um bloco das virgens. Eu sabia que a concentração ia ser das pessoas, mas eu não sabia que tinha lá na Beira Rio. E quando eu entrei na Beira Rio, a gente apressado por causa da hora, apressado para chegar na igreja. Então, quando eu me deparo, já estava no meio do trânsito, aonde passava justamente a concentração do bloco das virgens. E começou, amados, eu tentei dar ré, quando eu olho, já tinha um carro atrás de mim. Não podia ir, nem mais podia voltar. E eu não podia deixar o carro no meio da rua, que seria multado e também rebocado, não é? Então, eu tive que ficar dentro do carro esperando que me aparecesse alguma saída para poder sair daquele local. Só que o povo estava indo para a concentração.
E quando chegou, cada um que passava que brincava, dizia, mas ó, meu bofe ali, não sei o quê. E eu lá calado, dentro do carro, né? Porque as pessoas olhavam o cara de gravata no sol quente, dentro do carro, esperando ali no meio daquele trânsito, aí eles aproveitam para brincar, não é? Até que um foi mais ousado do que os outros. Aí chegou do lado de Rita, aí olhou, ei, por que mais nunca você foi lá em casa para dar o leite da criança? E lá eu calado, e Rita só olhando para ele, meu Deus, mexe isso. Quando é de repente, rapaz, ele deixou, não apenas nas brincadeiras, mas ele partiu para algo mais. E ele enfiou a mão por dentro do carro para passar as mãos em mim. E quando ele enfiou a mão, rapaz, pensa na tava bem dada, aleluia. Não foi nele, foi na mão dele, tá certo, amados? Não no rosto dele, foi na mão dele. Rita deu uma tapa tão grande no braço dele, que aquele rapaz pegou, saiu andando assim, olhando para trás, e disse, rapaz, essa doeu. E eu pensando comigo mesmo, vai, pensa, a mexer comigo, agora eu sou protegido, viu, rapaz? No meio de qualquer confusão que tiver, não tem problema, eu chamo Rita e ela resolve aqui. Mas, gente, deixa eu dizer uma coisa, não é que eu estou contando isso que ela é violenta, não, amém, amados? Mas para ver que ela estava protegendo a propriedade dela. Eu me senti tão amado. Eu disse que coisa linda. Eu nunca tive assim alguém que me amasse desse jeito, que brigasse por mim. Olha o coraçãozinho subindo. Mas, amados, mas como eu estava falando, que eu já até me esqueci de onde era que eu estava, né? Então, uma coisa que é certa, amados, quando ela me corrigiu, ela estava cheia de amor, cheia de conhecimento, cheia da bondade de Deus. E com isso me trouxe de novo para os caminhos do Senhor. E aquilo não trouxe dano para o corpo de Cristo. Porque senão, amados, eu não estaria hoje aqui falando para você que você pode andar naquilo tudo que Deus tem preparado para você. Deus tem muito mais, amém, amados? Então, por favor, vamos abrir a tua Bíblia para a gente poder começar a encerrar. Existe alguma forma também a mais, amados, que eu preciso passar para você de como corrigir alguém. Eu queria que você abrisse comigo lá em Gálatas, no capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. No versículo 1. Que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Em algumas versões diz espírito de mansidão. E guarda-te para que não sejas também tentado. Então, uma das formas, amados, também de corrigirmos alguém é justamente com mansidão e não com agressão. Porque a agressão, amados, são armas que o diabo usa. E como eu disse e repito novamente, tem que ser com espírito de mansidão. Vamos ver, só para a gente correr um pouquinho por causa da hora, como eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. A partir do versículo 14, na verdade, só o versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 4. No versículo 14, que diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Isso é a carta de Paulo à igreja de Coríntios, e ele demonstrando, amados, que não estava trazendo aquilo para vergonha, não para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Então o Senhor, amados, ele também nos ensina que devemos tratar os irmãos da igreja como também os nossos filhos. Não é verdade? E um pai, amados, quando vai corrigir o seu filho, ele, na verdade, aquela pisa dói mais no pai e na mãe do que no próprio filho, não é? Quando minha mãe, amados, ia me disciplinar, ela dizia, olha, isso vai doer mais em mim do que em você. Eu fazia, tá por fora, isso vai doer mais em mim do que na senhora. Quem está apanhando sou eu. Mas quando eu fui pai, é que eu vim entender, amados, e como é que senta o coração do pai. Então, amados, quando nós formos corrigir alguém, tenha esse tipo de sentimento.
de não chegar e acabar matando a pessoa. Pelo contrário, cuide para que a pessoa ela possa realmente voltar aos caminhos do Senhor. Eu me lembro a primeira vez, amados, que Rita foi dar uma pisa em Daniel. E Daniel, como eu já disse, é o nosso mais velho. Hoje ele tem 12 anos. Mas quando, alguns anos atrás, Daniel ele tinha um temperamento muito forte. Quando ele chegava na igreja, mas na salinha, então ele pegava as crianças, era saco de pancada dele. Ele batia em todo mundo, então a gente tinha vergonha daquela atitude. Porque as tias, quando terminava o culto, iam nos procurar para trazer ao nosso conhecimento o que estava acontecendo. Então a gente ficava com vergonha daquilo. Até o dia que a gente estava na reunião de ministros lá em São José de Mipibô, na lagoa que tem lá, que tinha muito sapo de Bonfim. Eu me lembro por causa dos cururu que tinha lá. Era cada lapa de cururu. Quando você abria a porta, tinha alguém te esperando para dar as boas-vindas para você. Então, amados, a gente, quando estava lá, as tias do departamento infantil, da igreja de crianças, me perdoe, da igreja de crianças, vieram nos avisar que Daniel novamente aprontou lá. Mas durante muito tempo a gente tinha ensinado para ele que o nome de Jesus é que traz livramento no momento de dificuldade. E Daniel chegou e Rita, quando a gente foi para o quarto, Rita fechou a porta e disse: olha, Daniel, mamãe nunca bateu em você, mas hoje eu vou lhe dar uma pisa. Porque, Daniel, isso que você tem feito tem trazido vergonha para os seus pais. E isso não é certo. Porque a gente sempre ensinou você a andar em amor, a você ser um bom filho, a respeitar as autoridades. Ele já entendia isso na época. Mas papai e mamãe não gostam de quando você agride as outras crianças. Então agora você vai apanhar. E naquele momento, mas só estava no quarto eu, Rita e Daniel. Rita tirou a sandália para bater nele. Como ele já tinha aprendido que o nome de Jesus é o nome acima de todo nome, e que no momento de dificuldade ele podia clamar que Jesus ia acudi-lo, ele começou a dizer: ai, Jesus, me ajuda, Jesus. Ai, Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa, foi a primeira vez que eu vejo que o nome de Jesus não funcionou. Mas é porque ele não tinha razão, amém, amados? Apanhou a si mesmo. Mas o que foi que aconteceu, amados? Eu tive que sair dentro do quarto. Não era, amados, porque eu não queria que Rita batesse. Eu precisava que ela desse umas palmadas boas nela. Mas é porque eu fui do lado de fora para chorar. Por causa da pisa que ele tinha levado. Eu não sou frouxo não, viu? Pensou nisso, pensou errado. Eu escutei, viu? Então, o que é que acontece, amados? Quando nós estamos corrigindo alguém, devemos ter esse mesmo tipo de sentimento para com os nossos filhos. Não de chegar e de arrasar, eu bati, eu sou o melhor, tá vendo? Chegou aqui, errou, vai pra peia. Não, amados, deve ter um sentimento de um pai para com o filho, de dizer: filho, isso está doendo mais em mim do que em você. E, amados, quando a gente faz isso, a gente não vai disciplinar de qualquer jeito, mas a gente vai justamente, amados, disciplinar de acordo com a palavra de Deus. E para encerrar, amados, eu queria que você abrisse em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17. E lá aí está escrito a forma a qual Deus te corrige, que é através das pessoas, é através da sua palavra, é através justamente, amados, de pessoas que são levantadas. E sabe como está escrito? Tu podia me dar aqui, tua Bíblia? Eu disse, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Que diz assim, amados: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, se você achava que Deus quebrava a tua cabeça para poder te ensinar alguma coisa, deixa eu te contar uma boa nova. Deus não trabalha com as armas do diabo para poder corrigir, repreender os seus filhos. A enfermidade vem do diabo. Foi por causa do pecado que entrou no mundo que a enfermidade entrou, que a miséria entrou. Se você olhar, você vai ver que não tem hospital do SUS no céu. E lá nem muito menos tem farmácia. Por causa de quê? Porque a enfermidade não vem da parte de Deus. Mas por causa do pecado, a morte entrou na vida do homem.
E o Senhor, amados, nos ensina que através também da sua palavra, nós podemos ser repreendidos. Então, eu não vou abrir por causa que a hora não dá mais. Mas se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver, amados, que o sacerdote, quando ia entrar no Santo dos Santos, ele, quando ia lavar as suas mãos, os seus pés, para entrar no Santo dos Santos, tinha uma bacia aonde o seu fundo era espelhado. E quando ele estava lavando as mãos, ele olhava e via que não tinha um diadema na sua testa. E naquele diadema de ouro tinha escrito santidade ao Senhor. Então nós podemos ver, amados, que quando nós estamos diante da palavra, porque é assim que a palavra nos ensina lá em Tiago, que a palavra é como um espelho, e ele estava lá lavando as suas mãos diante de um espelho, aquela bacia, eu posso assim dizer, ele refletia a imagem, não da água, mas sim o seu fundo. Então ele olhava, via a sua imagem e entendia que ele precisava ser santo. Do mesmo jeito, quando nós olhamos a palavra de Deus, amados, do mesmo jeito, o Senhor ele nos repreende através da sua palavra e nos mostra muitas vezes coisas que não estão de acordo com aquilo que ele quer. Então, por favor, se for repreendido pelo Senhor, não desmaie, nem fique entristecido, mas se alegre, porque Deus ele te ama e ele deseja que a tua vida seja uma vida de sucesso. E como você vai rodar o mundo inteiro, porque assim o Senhor nos disse, esse mundo vai ser pequeno, amados. Esse mundo vai ser pequeno para tudo aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Vou dizer de novo, esse mundo vai ser pequeno para tudo aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Então você vai rodar esse mundo inteiro, mas tendo sempre no seu coração que você todos os dias precisa escutar a voz do Senhor e a voz dos seus ungidos para poder viver naquilo que Deus tem preparado para você. Amém, amados? Então eu não vou fazer nenhum apelo, porque o pastor Vinícius ele vai ministrar sobre a ceia. Então, se possível, se o diaconato puder vir para que vai seguir a ceia e o pessoal do louvor para estar aqui na frente. Aleluia. Aleluia.